Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio da Talk Time. Para este episódio, como já sabem, vamos falar sobre críticas e opiniões e a nossa convidada é a Daniela. Ela vem juntar-se a nós para debater um bocadinho numa conversa informal sobre o que é isto, qual é que é a diferença entre uma opinião e uma crítica, e vamos lá a esta conversa. Então malta, como vocês já sabem, pelo título e como já tiveram a perceber, como já perceberam, vamos falar sobre opiniões e críticas. Hoje temos aqui a Daniela. Pois é. Olá! Isto mal, desculpa. Não, a desculpa, Daniela, agora desde que eu comecei a iniciar este episódio, que ela está a rir de mim. Vocês não estão bem a perceber. É uma coisa completamente... Porque vocês também não estão a perceber as figuras que a Alexandra está a fazer. Então, mas pronto. Eu faço caretas quando estou a apresentar o episódio. Vocês nunca vão saber e nunca vão perceber, porque eu nunca vou mostrar. O que é que tu queres, antes de mais, falar sobre isto? Queres começar pelas opiniões? Queres começar pelas críticas? O que é para ti uma crítica? O que é para ti uma opinião? Como é que isso impacta a nossa vida, não só como pessoas, mas também a nível profissional, porque nós também temos que pegar na parte profissional. Por que lado é que queres começar? Diz-me um bocadinho a tua opinião. Foi bom. Vou começar de uma forma mais vaga e começando pelas críticas, se calhar, que é aquilo que eu me estou a lembrar agora e que consigo ter um exemplo. Por exemplo, eu acho que hoje em dia nós estamos perante uma sociedade muito crítica, temos a mania de criticar tudo e estar sempre a criticar tudo e todos. E assim, eu apoio as críticas desde que elas sejam construtivas. E porquê é que eu peguei nas críticas em primeiro lugar? Porque eu pratico desporto e muitas vezes fazem-me críticas relativamente à minha forma de jogar. E eu nunca levo essas críticas como uma coisa negativa, muito pelo contrário. Considero que é uma forma de eu evoluir e isto serve para desporto como serve para todos os aspectos que possamos encontrar no dia-a-dia, de faculdade. Aquilo que eu acho é que às vezes as pessoas não sabem bem formular uma crítica e muitas vezes aquilo que pretendem criticar de uma forma construtiva parece que estão a dizê-lo de uma forma muito ofensiva e de criticar num aspecto muito negativo e portanto tem que haver esta deliberação sobre como abordar uma crítica ou como dizer uma crítica. E depois lá está. Eu acho que esta questão das opiniões e críticas está muito relacionada, porque a opinião é uma definição, acho que não há uma definição de opinião, estamos, é uma opinião nossa, não sei, mas pronto, temos a nossa opinião. E uma coisa é dar. Eu não sei bem explicar, é um bocado difícil, mas pronto, a Alexandra está com a mão no ar, eu vou deixá-la falar. Então, tu falaste sobre críticas construtivas. Eu acho que há uma grande diferença entre uma crítica e uma crítica construtiva. A minha diferença e aquilo a que eu percebo que é uma diferença é quando nós chegamos ao pé de alguém e dizemos assim: olha, eu acho que esta tua maneira de posicionar o pé assim, ou a tua maneira de fazer isto, ou a tua maneira de falar com alguém, acho que deve ser um bocadinho melhorada, até para te fazer e te tornar uma melhor pessoa. Isso são críticas construtivas quando chegamos ao pé de alguém, de forma humilde, e dizemos: olha, eu acho que podias melhorar nisto, eu acho que podias melhorar naquilo. Outra coisa é chegar ao pé de alguém e dizer assim: olha, eu acho que tu não sabes fazer as coisas, eu acho que tu és ou burro ou burra, acho que não tens sensibilidade nenhuma. Isso é criticar uma pessoa. É não fazê-la de forma, ou seja, não fazê-la de forma a que tu ajudes a outra pessoa a crescer enquanto pessoa. Estás a rebaixá-la e a humilhá-la. E quando tu dizes, quando tu dás uma opinião, tu dás um ponto de vista. Vamos falar, por exemplo, a nível de música. Quando tu dizes assim: eu gosto muito de rock, eu digo-te assim: olha, a minha opinião é que isso não faz o meu estilo de música, mas ok, se tu gostas, tudo bem. Se imagina eu for no teu carro e tiveres rock, sou obrigada a ouvir, porque eu estou no teu carro e tenho que respeitar. E a minha opinião é que eu não gosto, mas eu respeito a outra pessoa. Eu acho que hoje em dia as pessoas não sabem, muitas das vezes, a diferença entre a opinião e crítica e depois a crítica construtiva. E isso gera muitos conflitos. Agora é uma pergunta, tu há bocado estavas a dar o exemplo de críticas e de dizer eu acho que não sei o quê. A opinião acaba por ser uma coisa pessoal, portanto, até que ponto é que ao estarmos a fazer uma crítica não estamos a dar a nossa opinião ao mesmo tempo, estás a ver? Do género, eu acho que isto
tipo, é uma opinião tua. Estou-me a fazer entender, não sei se Sim, mas quando tu dizes isso, por exemplo, se tu chegares ao pé de mim e dizes assim, olha, eu acho que não sei o quê, isso é uma crítica construtiva. Tu estás a dar a tua opinião, mas é quase como se fosse uma opinião crítica. Eu não quero confundir ninguém e não quero dar a ideia errada, mas quando tu dizes, eu acho que podias fazer, sei lá, ou escrever assim ou escrever assado, estás a dizer que a pessoa podia melhorar porque achas que ao teu olhar, enquanto amiga, enquanto familiar, enquanto, sei lá, professor, imagina, sentes que não estás, que na tua maneira de ver não é a forma correta. Mas também pode haver outra pessoa que diz, olha, eu acho que a maneira como estás a fazer é ótima. Eu não sei se estás a perceber a minha explicação. Sim, estou. Temos que, às vezes, ponderar um pouco para nós próprios e pensar naquilo que estamos a dizer, porque às vezes dizemos as coisas de uma maneira tão impulsiva e instantânea que se calhar nem acabamos por perceber a forma como estamos a dizer aquilo, e até pensamos, ok, eu posso dizer isto de uma maneira e depois sai de outra. Eu acho que isso acontece muitas vezes. Às vezes somos, não é mal interpretados, fazemos interpretar mal, não sei se é assim que se diz, mas pronto, dizemos as coisas de uma maneira que nós pensamos, ok, tenho que dizer isto de uma forma, mas depois a forma como passo a falar para fora é outra completamente diferente. Isto tem um bocado com a nossa própria autoconsciência daquilo que dizemos e da forma como dizemos, e temos de pensar muito bem naquilo que dizemos, porque quando nós estamos a trabalhar, ou pronto, pegando outra vez na questão do desporto ou outros trabalhos, nós temos que ter muito cuidado neste caso, as pessoas que nos abordam, acho que têm que ter muito cuidado da forma como nos abordam e como nos criticam, porque... Mas sabes uma coisa, e desculpa estar-te a interromper e interromper o teu raciocínio, mas quando tu dizes a forma como nós dizemos e como somos abordados por outros, às vezes também tem a ver um bocado com a personalidade da pessoa. E isto, por exemplo, eu dou muito valor à opinião do outro, quando ela é construtiva, ou uma crítica construtiva, porque eu acho que uma opinião e crítica construtiva quase que se entrelaçam e andam de mãos dadas, porque novamente aquilo que estavas a dizer, o eu achar é uma opinião, mas é uma forma de tu dares algo construtivo a outra pessoa para ela melhorar. E quando eu tenho certas e determinadas atitudes com as pessoas e eu sinto que não estou a ter uma atitude errada e depois tu vês que a outra pessoa também não se importa ou que para ela é normal, por exemplo, e eu acho que até já aconteceu isto connosco, eu ter uma determinada não atitude contigo e tu chamares-me a atenção, olha, não devias fazer isto ou não devias fazer aquilo. Acho que não é justo para mim enquanto tua parceira, não sei quem, não sei o que mais. Ok. E eu reflito sobre a minha atitude que eu tive, penso como é que posso melhorar, porque novamente ninguém é igual, todos nós temos maneiras diferentes e daí às vezes as amizades entram muito em conflito por causa disto, porque há muitas amizades com pessoas e personalidades muito diferentes e se nós vamos desmanter a nossa personalidade e o nosso, não falo o caráter, porque o caráter nem sequer é para aqui chamado, mas se nós mantemos a nossa personalidade de falar, olhar e reagir às outras pessoas da mesma forma, nós somos mal interpretados pelo simples facto de que nem todos são iguais. Por exemplo, eu ter uma atitude contigo, eu dizer assim, olha, Dani, eu não gosto desses teus ténis, tu não levas a mal. Mas eu se disser exatamente a mesma coisa a outra pessoa qualquer, essa pessoa pode levar a mal. Não significa que eu tenha, ou seja, a justificação que eu quero explicar e para que isto não se torne confuso é a atitude que eu tenho com uma pessoa não tem necessariamente que ser igual com outra e não deve ser igual. Por isso é que eu acho que deve haver conversa, seja em namoro, seja em amizade, seja até entre familiares. Todos devem dar a opinião e devem dizer o que lhes incomoda para que as outras pessoas também possam melhorar as atitudes e comportamentos que têm uns com os outros, para que haja relações equilibradas e sem, não é discussões, mas sem conflitos. Não sei se percebes aquilo que eu... Sim, estou a perceber. E temos de dizer e temos de dar essas opiniões e isso de uma forma educada, não é? Não é de simplesmente dizer aquilo da forma mais rude possível. E essa parte que falaste da personalidade é bastante importante, porque imagina, há pessoas que têm uma personalidade mais reservada e, portanto, se tu deres uma opinião, eles vão logo, há pessoas que podem levar logo como uma crítica, uma coisa super negativa, e há outras pessoas que podem pensar, ok, ela está a dizer isto, mas pode ter este certo sentido, ou whatever. Portanto, isso acho que também a personalidade tem muita influência nesse sentido. Eu, por exemplo, eu por acaso também gosto que deem as suas opiniões sobre o assunto. Imagina,
Eu sou daquelas pessoas que se calhar é um bocadinho um feitio mau, mas eu gosto de receber opiniões, mas também gosto de receber quando as peço, estás a perceber? Não sei se estou a fazer entender. Sim, não... tu és mais do tipo, gostas de receber, mas sentes que quando as recebes às vezes não são bem recebidas. É tipo isso? Sim, é do género. Eu não... É É uma conversa confuso. qualquer. É um bocado como. Não, mas isto é muito difícil de explicar. Isto são situações que, se calhar, se dissessemos aqui situações específicas, era muito mais fácil de explicar, mas é do género. Estou numa conversa com alguém e alguém dá-me uma opinião que eu particularmente não pedi. Pronto, aí isto, pronto, lá está, isto tem a ver com a personalidade de cada um e eu, por exemplo, gosto de receber opiniões e isso, mas há certos momentos em que estou naquela de ok, mas eu não pedi a tua opinião. Todos temos esta cena de às vezes alguém diz uma coisinha qualquer e é pronto, e tu pensas para ti próprio, se calhar até podes dizer à outra pessoa, tipo, eu não pedi a opinião. Portanto, Sim, mas sabes que agora tu fizeste lembrar e eu acho que já percebi o que é que tu queres dizer. Aquela de eu não pedi a tua opinião, às vezes também tem muito a ver com o facto de nós acharmos que temos razão naquele assunto e quando alguém dá uma opinião contrária e nós temos aquela base de que nós é que temos razão e que nós tivemos a melhor atitude possível, pronto, estás a perceber? E acho que é um bocado isso, por exemplo, há certas e determinadas coisas que eu sei que sou muito pé duro e bato o pé quando acho que tenho razão numa coisa, até me provarem o contrário. Por isso eu acho que nessas situações, quando eu digo eu não pedi a tua opinião, é porque eu sinto que no fundo eu tenho razão, percebes? E quando ateimam comigo que eu não tenho, a não ser que me dê uma prova que eu não tenho mesmo. Eu acho que eu isso acho que acontece contigo. desculpa, diz. Não, diz, estavas a Não, falar. estava a dizer, eu acho que isto que eu estou a dar exemplo acontece contigo. Eu acho que uma pessoa tem que também ter a abertura, tipo, tem que ser aberta ao ponto de perceber se realmente a opinião que está a ser dada, ou seja, consoante a opinião da outra pessoa, o nosso ponto de vista pode mudar ou não. Obviamente que há situações em que as pessoas podem ser teimosas e pensar, não, mas é isto, e toda a gente, isto acontece com toda a gente. Às vezes teimarmos num assunto, como estavas a dizer, e acharmos que temos razão, mas também temos que abrir um bocado a nossa mentalidade e pensar, ok, será que a forma que eu pensar, ou que a forma que estou a pensar e a dizer as coisas, será que eu posso mudar? Será que... Pronto, estás a perceber aquilo que eu estou a dizer? Eu percebo aquilo que tu estás a dizer e eu sinto que muitas das vezes receber vários pontos de vista também embate muito com as críticas construtivas, percebes? Porque as críticas construtivas vêm com base nos diferentes pontos de vista sobre assuntos e temas e tudo mais, percebes? E às vezes eu sinto um bocado que as pessoas são tão mente fechada ao ponto de baterem sempre na mesma tecla, ou seja, baterem sempre no ponto de vista delas e não tentarem entender o outro lado. É assim, eu admito, eu já fui assim. Não, e às vezes levar o bué a peito certas coisas. Tipo, Sim, imagina, tu estás a dizer uma coisa e as pessoas começam logo a levar a peito e podem nem pensar no outro sentido que a tua opinião pode ter, ou a tua crítica, whatever. sim, e tu agora fizeste-me relembrar outra coisa que tu dares pronto, novamente, dares uma opinião a alguém e essa pessoa dizer à tua frente está tudo bem, não há qualquer stress e depois guardar para ela porque no fundo lhe incomodou, novamente, tu vais continuar a manter o mesmo tipo de atitude e o mesmo tipo de comportamento com essa pessoa porque ela nunca te disse, em contrário, o que lhe incomodava. Logo aí essa pessoa também perde a razão no que toca às tuas, por exemplo, no que toca, neste caso, no que toca às tuas atitudes, porque imagina, tu até podes ter a ter uma atitude errada, mas a partir do momento em que a pessoa se cala e não diz nada, ela perde a razão, porque ela já devia ter falado, porque se eu mantenho esse comportamento, foi porque ninguém me disse o contrário, e eu logo aí não tenho a culpa, porque é a minha maneira de ser. Eu acho que isso tem também a ver com a comunicação entre as próprias pessoas e até pode-se basear muito, isto até pode tudo começar com uma opinião, uma crítica que depois pode ser mal interpretada e logo aí está a haver falha de comunicação entre as pessoas. Eu acho que isso muitas vezes acontece e há coisa, eu acho que ok, entre aspas, discussões que podem ser evitadas falando, as pessoas falando e pensar, ok, eu disse isto de uma certa maneira, não devias ter levado a peito, não foi a minha intenção, e as pessoas trocarem ideias, porque às vezes há muitas discussões que se desenvolvem através de uma má interpretação,
E muitas vezes essa má interpretação pode ser derivada de opiniões que tínhamos dado e que tínhamos dado com um sentido e as pessoas terem recebido de outra maneira. Isso, pronto, isto depois também já envolve outra vez a questão da personalidade. Portanto, está tudo interligado. Sim, também há muitas pessoas que tu falas com elas sobre qualquer coisa que elas erraram ou que tiveram um comportamento menos adequado contigo e que, tipo, entre-lhes a 100 e sai-lhes a 200. Ou seja, não querem ou se importam em tentar pelo menos, sei lá, moldar um bocadinho a personalidade. Tipo, assim, eu acho que estou a dar a ideia errada, não é moldar a personalidade, mas tentar adaptar-se a outra pessoa, sei lá, fazer outra pessoa não se sentir tão mal. Sim, tentar perceber o ponto de vista da outra pessoa. Acho que é isso que estás a querer dizer. Sim, de certa forma sim, não só o ponto de vista como também, por exemplo, nós somos duas pessoas completamente diferentes, né? Cada pessoa é única, mas, por exemplo, o meu feitio é ter um bocadinho mais uma forma de fazer piadas assim, às vezes um bocadinho mais, não é arrogantes, mas mais irónicas, mais assim, tipo humor negro e não sei o quê, e tu podes ser aquele tipo de pessoa que me diz assim, olha, não gosto muito que tu faças esse tipo de piadas comigo, eu digo ok, e continuar a fazer, só porque sim, só porque eu não me importo com outra pessoa. Ou seja, se eu sou tua amiga e gosto de ti como amiga, eu vou tentar ao máximo respeitar-te e não fazer esse tipo, ou não ter esse tipo de comportamentos contigo, percebes? E muitas das vezes, e isto serve para toda a gente, quem ouve e whatever, mas muitas das vezes a quem eu dou opiniões é só mesmo para melhorar a outra pessoa, ou seja, para que a outra pessoa não repita as mesmas atitudes com outros. Porque da mesma forma que eu posso levar a mal, há quem também possa levar. E novamente, se essa pessoa não souber que está a errar, ela vai continuar a ter os mesmos comportamentos com outras pessoas. E é isso que eu quero passar, é que as críticas e opiniões são todas bem-vindas quando são construtivas, quando são humildes e são dadas de forma, pronto, honesta e humilde. Agora, quando são dadas e não são recebidas e não são ouvidas, e vocês continuam, por exemplo, quando eu digo vocês imaginemos que alguém vos está a dar uma opinião ou está-vos a chamar a atenção de alguma coisa que vocês fizeram. A partir do momento em que vocês ouvem e continuam a repeti-la, então vocês estão a desrespeitar outra pessoa ou estão só a olhar para o vosso lado e não tiram nem 2 minutos para olhar para o outro lado e pensar, será mesmo que eu não tenho razão? Para a pessoa estar tanto a insistir. Sim, isso tem a ver com a capacidade da pessoa de, lá está, a receber críticas ou opiniões. E há pessoas que não têm essa abertura de. Bem, isto tem um nome que eu agora não é estou tipo a lembrar, mas é uma mind. palavra que define. Exato, não tem capacidade de não interiorizar, mas é uma palavra que se adequa bem a este assunto agora, mas que pronto, não me estou a lembrar, mas pronto, é mais ou menos tipo interiorizar aquilo que os outros dizem e tentar, como disseste há bocado, moldar um bocado as coisas. Eu vou falar, ok, eu estou a pegar muito no mesmo tema, mas é aquilo que eu consigo agora ter como referência e acho que é um bom exemplo. Na questão do desporto, às vezes nós recebemos muitas críticas e do género, olha, estás a fazer isto mal. E eu acho que fazer desporto tem essa coisa boa, porque nós temos de saber que erramos e temos que saber que temos de melhorar, e isso é através das críticas. E, ou seja, obviamente que não é uma pessoa que não, imagina, vou pegar no caso do ténis, não é uma pessoa, obviamente que a crítica é feita por uma pessoa que não pratica ténis ou não pesca nada disso, obviamente que eu vou pensar, estás-me a fazer isso, ok, tipo, fazias melhor, estás a ver, é aquela coisa de, estás a dizer, mas fazias melhor do que eu, ou, é que lá está, a pessoa tem que ter um ponto de, não é de verdade, mas aquela coisa de que sabe fazer, exato, que, ou seja, tu estás-me, imagina, o meu treinador a dizer as minhas críticas, está-me a criticar o meu modo de jogar, eu vou interiorizar de maneira completamente diferente se for uma pessoa de fora. Porque eu sei porquê? Porque eu sei que o meu treinador é especializado naquilo e sabe aquilo que está a falar, ao contrário de outras pessoas. Portanto... Mas sabes que agora tu pegaste nas pessoas que fazem desporto, têm mais tendência a aceitar opiniões e críticas construtivas. Mas tu vês muito, às vezes, por exemplo, assim, vou pegar um bocado de forma geral, também tens pessoas que praticam desporto e nunca gostam de aceitar críticas de ninguém. Eu cheguei a ter, e eu vou referir-me a um rapaz que eu cheguei a ter lá no Karaté, que praticava desporto e não sei o que, era cinto castanho, ou seja, para quem não sabe, no Karaté, cinto castanho já é um nível um bocadinho alto, tem alguma exigência a nível de treinos e a nível de postura, até a maneira como tu estás, sei lá, parado para receber um novo exercício. Ou seja, e o nosso sensei estava sempre a chamar a atenção a esse rapaz
porque ele tinha uma postura completamente cinto branco, e cinto branco é uma pessoa que nem percebe nada do mundo do karaté e está a entrar pela primeira vez. Sentava-se, fazia as sequências de técnicas todas parecidas rotina royal, e quando o nosso sensei o chamava a atenção e dizia, olha, devias pôr o pé assim ou assado, ele dizia, mas para mim está bom assim. Ou seja, é uma pessoa que não quer receber e também não aceita que está mal. Percebes? Às vezes... Sim, aquilo que eu... Diz. Eu só ia dizer que às vezes o praticar desporto, ao aceitar críticas e tudo o que é construtivo, nem sempre... Ou seja, deixa-me reformular isto. Imagina que tu tens 50 pessoas a praticar um desporto. Nem todas as 50 pessoas vão estar mais aptas ou mais abertas a melhorar e a querer ser melhores só porque receberam uma crítica construtiva. É basicamente isso. Não, eu estou a compreender. E aquilo, eu agora há bocadinho fiz-me explicar mal. Aquilo que eu quero dizer é que, pronto, isto é o caso do desporto, mais uma vez, pode ser adaptado a vários casos. Fazer o desporto é uma forma de trabalharmos esta parte de aprender a receber críticas. É isso que eu estou a tentar dizer. Não é que seja obrigatoriamente uma pessoa que não faz desporto não consegue receber, obviamente que não. Existe, de certeza, pessoas que não fazem desporto, mas conseguem receber críticas na boa e ninguém está a dizer o contrário. Mas há certas situações em que nos faz aprender a aceitar melhor as críticas dos outros, ou seja, faz-nos trabalhar esta parte de receber as críticas e às vezes de dar, por exemplo. Dentro do desporto podemos nos entreajudar e podemos dizer, olha, devias fazer isto de maneira não sei o quê. Pronto, eu acho que isto, imagina, há várias formas de abordar este tema e muitas vezes acho que é a forma como as pessoas abordam e como as pessoas falam. Tu também agora fizeste-me lembrar a parte profissional. Quantos chefes é que tu não tens que, por exemplo... Olha, vou dar o exemplo do Pingo Doce, porque a minha mãe trabalha lá e parece que todos os meses tem chefes novos. Eu não vejo uma única chefe. Aliás, a minha mãe tem uma chefe lá com a minha idade, praticamente. E eu nunca vi, nem a minha mãe nunca viu, ela a estar a trabalhar numa caixa, ou a trabalhar numa charcutaria, ou a trabalhar na peixaria, ou a trabalhar no talho, o que seja. Ou seja, ela literalmente entrou no cargo de chefe. Não houve a tal hierarquia, aquela escadinha que tu tens que percorrer. E depois, tu tens esse tipo de pessoas que não conseguem respeitar as pessoas mais baixas, pelo simples facto de que acham que são chefes. Quando falam, por exemplo, essa rapariga que eu me referi, ela muitas das vezes responde, não é mal, mas um bocadinho de forma agressiva para a minha mãe ou para outros colegas. Porquê? Ela faria melhor? Se ela nunca fez aquilo na vida, iria fazer melhor? Lá está isso, está a pegar naquilo que eu disse há bocado, se a crítica ou a opinião for feita de uma forma, se as coisas forem feitas de uma forma do género, eu tenho moral para falar disto e eu percebo do assunto, pronto, a crítica já vai ser interiorizada de uma forma diferente. Pois bem, nós podíamos estar aqui durante mais 1 ou 2 horas a falar sobre o mesmo, sobre críticas e opiniões e tudo mais. Há tantos pontos que nós podemos pegar na nossa sociedade. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar para concluir mesmo definitivamente. Tenham consciência da forma como abordam as coisas e não tentem refletir um pouco antes de dizerem ou dar qualquer opinião ou crítica, reflitam um pouco e depois podem dar à vontade. Basicamente é isso. Ora, pois bem, malta, este foi o episódio. A Daniela juntou-se mais uma vez aqui à conversa. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio em que a Márcia e a Daniela gravaram sozinhas sem mim. Eu acho que, olha, pessoalmente... Eu só tenho a dizer que foi a minha primeira vez e que eu posso não parecer tão profissional como a Alexandra, mas eu dei o meu melhor, gente. É só o que eu tenho a dizer. Vocês não estão bem a perceber, mas assim, todos os episódios que são lançados vão para a edição. E então eu, quando ouvi pela primeira vez o episódio delas as duas, eu ri-me. Ri-me porque ver outras pessoas a fazer o mesmo papel que eu estou a fazer é realmente engraçado. Eu ouvi uma parte, vocês não vão ouvir isto. Aliás, vocês vão ouvir esta parte, ou já ouviram esta parte no episódio, que é quando a Daniela vira-se para a Márcia e diz assim: isto é preciso colaboração. É verdade. Isto precisamos de entre-nos, dar-nos uns aos outros. Exato. Mas olhem, espero que vocês tenham gostado. A Daniela e a Márcia vão voltar com mais episódios, elas as duas, porque eu acho que elas fazem um excelente trabalho. E é isto. Vamos terminar. Não se esqueçam de subscrever as redes sociais. Daniela, queres dizer alguma coisa? A Daniela está com vontade de dizer isto. Eu vou deixá-la terminar.
Eu não estou a dizer nada, mas pronto, eu posso dizer. Calma, o que é que tu tinhas dito? Para subscrever as redes. Sim, subscrevam as nossas redes sociais, o canal no YouTube, sigam as nossas páginas que estão espalhadas por todo o sítio e mais algum, deem sugestões de temas. Eu ia jurar que tu ias dizer que as páginas estavam espalhadas para Portugal continental. Epá, se as pessoas quiserem procurar vai ser um bocadinho difícil, mas pronto, isso já é com elas. Pronto. A Daniela tem jeito para isto, já deu para perceber. Né. Pronto, malta, sigam tudo, já sabem, you know the drill. Seguir no YouTube é muito importante, mesmo, muito, muito, muito importante. Deixar o vosso feedback, nós de vez em quando vamos deixando lá assim umas coisinhas no Instagram para vocês deixarem o vosso feedback, até sugestões de temas e tudo mais. Temos algumas surpresas agora para vocês. Vai chegar o mês de dezembro e temos algumas surpresas para vos dar. Um grande beijinho, até para a semana, até para o próximo episódio e adeus. Tchau, malta, até à próxima.